Ok, meus irmãos, boa noite a todos. Nós saudamos a cada um com a graça e a paz de Cristo. Louvamos a Deus, eu especialmente, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Vou só pedir aqui, pessoal que está assistindo, que me confirme se já está chegando a você aí o sinal aqui, a transmissão da live. Não sei como usar aqui a tela sem um retorno. Da forma que está configurada aqui, eu precisaria de um retorno para saber se já estamos transmitindo. Está transmitindo? Tá? Nós vamos louvar nesse momento ao nome do Senhor, orando a Ele. Agradeço aqui os irmãos que estão participando, assistindo, melhor dizendo, a reunião que vamos começar agora. Como eu dizia, a minha alegria de estar aqui com os irmãos da congregação em Várzea do Poço, por esse momento de instrução da palavra do nosso Deus. Ok, Kel, obrigado. Nós bendizemos o nome do Senhor pela vida desta igreja, pela disposição que Deus nos tem dado de aprendermos a sua palavra bendita e santa. Nós vamos orar e logo após vamos cantar aqui também ao Senhor, antes de passarmos a palavra ao presbítero Fabrício. Eu convido os irmãos aqui presentes para nos colocarmos em pé, pelo menos nesse momento inicial, e buscar o nosso Deus. A todos vocês que nos acompanham aqui, demais irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a Deus pela vida de vocês e pela participação de vocês aqui. Querido Deus, nós te bendizemos mais uma vez, nesse início de noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos. Nós aqui, presencialmente, na congregação em Várzea do Poço, e tantos outros irmãos e amigos que nos acompanham remotamente aqui pelo canal da igreja. Te bendizemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Queremos te louvar também pelas lutas, pelas provações, tudo isso são meios pelos quais o Senhor nos comunica a sua graça também, e são meios também para que a nossa fé seja provada todo o tempo, a fim de que cresçamos no Senhor. Nós queremos nessa hora juntos, ó Deus querido, nos achegarmos a Ti através de Cristo, Teu Santo Filho, por meio de quem temos acesso ao Senhor. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode ir até o Senhor. E é desfrutando desse acesso que Ele nos dá, que Ele nos concedeu, que nós nos colocamos diante da Tua presença, primeiro suplicando o perdão dos nossos pecados, Senhor. Reconhecemos nosso pecado, nossa miséria, como nos ensina o Catecismo de Heidelberg, e não apenas reconhecemos a nossa condição, mas reconhecemos, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e de nossa condição original também. Nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe e que nós possamos desfrutar cada vez mais das bênçãos que o Senhor nos concede no sacrifício de Cristo, que expiou os nossos pecados, pagou o preço de nossa dívida e nos deu uma nova vida com Ele na sua ressurreição. Que nós possamos agora, já não mais escravos do pecado, nos mantermos no caminho de uma santificação que cresce, que é progressiva em nossas vidas, até aquele dia, Senhor, quando experimentaremos a glorificação, quando experimentaremos uma santificação total, plena e eterna das nossas vidas. Queremos te bendizer pelo poder do Senhor em nos salvar, que é o teu santo evangelho, o qual continua produzindo em nós efeitos. E te pedimos que esta igreja, despertada como ela vem sendo ao longo desses últimos anos, através do ensino da tua palavra e também um despertamento a uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, uma vida de prática piedosa, possamos de fato, ó Deus, experimentar nas nossas vidas um avivamento do Senhor, possamos ter um despertamento espiritual na vida de cada um de nós, na vida desta comunidade eclesiástica, na vida dos nossos lares, os quais representamos na igreja,
a fim de que, ó Deus, todos possam ver, todos possam constatar a alegria que temos em Te pertencer e a alegria que temos em que Cristo nos pertença também. Nós queremos Te pedir que essa igreja ela continue se estabelecendo como um farol, como luz no mundo, como sal dessa terra, para que tantos e tantos outros eleitos do Senhor venham também ser alcançados através desse chamado geral que esta igreja faz na proclamação do Evangelho todos os dias, todos os dias. Queremos Te pedir nessa hora que o Senhor nos dê saúde e força necessárias, ó Deus, para que continuemos pregando o Evangelho todos os dias. Possamos Te buscar juntos, possamos, de fato, dedicar nossa vida ao Senhor. Também nessa hora, Senhor, colocamos diante de Ti as dificuldades de todos nós, nossos impedimentos, a questão da saúde de muitos de nós também, colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode restaurar nossa saúde, de que o Senhor pode melhorar as nossas condições de subsistência, porque, de fato, o Senhor tem cuidado de nós e deseja o melhor para nós. Nós confiamos na Tua graça, na Tua bondade, na Tua providência, no Teu socorro divino para as nossas vidas em todo o tempo. Como temos aprendido a cada dia, não apenas de ter decorado isso, mas de experimentar dia após dia, o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. O Senhor nos tem suprido em todas as nossas necessidades, estando o país melhor ou não, estando a política melhor ou não, estando, ó Deus, a economia melhor ou não, estando também do ponto de vista sanitário, a saúde da população melhor ou não, o Teu povo tem sido servido pelo Senhor, pelos Teus cuidados diários conosco. Nós queremos Te pedir mais uma vez que perdoe os nossos pecados e que o Senhor, nessa noite, receba de nós as nossas orações, os cânticos, conforme a Tua palavra nos ensina que devemos orar e cantar ao Senhor, mas especialmente que o Senhor, ó Deus, usando a vida do Teu servo, nos transmita mais uma vez o ensino das Escrituras. Possamos continuar crescendo nessa direção de termos Cristo sendo formado em nós. Que, ao olharem para nós, percebam Cristo. Que o Senhor, quando olha para nós, é assim que o Senhor nos vê. O Senhor vê o Teu Filho em nós, para que não sejamos consumidos, destruídos, por conta do fato de quem ainda somos, pessoas que cometem pecados. Nós Te bendizemos por esta substituição, Te bendizemos pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz por nós e por nossa salvação. É no nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor. Qual o cântico aí? Tá bom o enquadramento da tela aí. Tá muito alto? Tá vendo de onde aqui assim? Menos ainda. Vou mexer aqui um pouquinho na tela, tá? Peço a vocês aí que não estranhem não, que eu vou mexer aqui. Acho o 7 bem surpreendente. Antes eu te conhecia, ouvi falar, mas agora te contigo andar. Serei o Deus que tenho, meu bem, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora vim contigo andar. Tu és meu bem supremo,
paz. Me alegra em tua vontade mais e mais. Sondas me conheces, meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Tua vida em minha vida. Os ondas me conheces, meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. E bom é ter tua vida em minha vida. Que glória é vida em minha vida. E alegro com tua vida em minha vida. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos passar a palavra ao nosso irmão presbítero Fabrício para dar continuidade aqui em nossa reunião, nos trazendo a mensagem do livro dos Salmos. Graça e paz, meus irmãos, e os que estão presentes comigo aqui no salão, e a vocês que estão também aí da live, a partir de suas casas. Estamos estudando a palavra de Deus, estamos aqui no Salmo 38, vimos introdutoriamente o Salmo 38 na semana passada, e eu falei para vocês que aqui esse Salmo teria pelo menos 2 temas e uma finalização, e inicialmente ele vinha com a abordagem da consciência do homem em relação ao seu pecado e da também consciente situação de julgamento em que ele está. Bem, vamos iniciar de novo aí. E falei introdutoriamente desse salmo, deu uma quedazinha, mas eu disse para vocês que teremos a divisão daqui, e essa primeira parte eu falarei agora do verso 2 até o verso 10. Eu só li o primeiro verso, justificando essa petição que aqui é apresentada por Davi, que ela começa assim, parecido com o que está lá no verso 1 do Salmo 6. Vejamos. Verso do número 1 aí do Salmos 38 é parecido com o verso 1 do Salmo 6. Veja. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Foi isso que inicialmente nós vimos na pregação lá introdutória deste salmo, e eu falei um pouco acerca da consciência de Davi, acerca do seu julgamento, da disciplina de Deus, da ira de Deus sobre ele. E agora nós veremos até o verso 10, aí para ver a segunda parte, seria a terceira, né? Mas eu vou colocar assim como segunda parte desse salmo, para entendermos como se dá o julgamento que aí está e as consequências que ele traz, e o porquê o verso 2 inicia assim: um pois.
Aí vocês vão entender um pouco hoje. Vamos ler o Salmo? Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. O Senhor, em ti espero. Tu me responderás. O Senhor, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Vejamos, meus irmãos. Este é um salmo que tem uma petição. Ele apresenta para nós aqui aquilo que na jurisdição chama de um pedido diante justamente de um juiz que tem em suas mãos um julgamento contra um réu. E essa petição aqui, ela se parece muito com o verso inicial, se parece muito com aquilo que está lá no Salmo de número 6, verso 1. Vocês veem lá, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Aqui vocês veem, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Bem similar, bem próximo, com termos que são bem próximos uns aos outros. No entanto, lá no Salmo 6, vocês veem resposta. Aqui não. Aqui não apresenta, de fato, algo que pareça ser uma resposta para aquilo que está sendo pedido. No entanto, ele tem certeza da resposta. Vocês já viram aqui, a gente não vai chegar hoje nessa questão, mas vocês veem que ele tem certeza da resposta. E aqui, do verso 2 até o verso 10, ele vai tratar das consequências do pecado. E essas consequências, elas vão estar justamente abordando algo que, para nós, só foi experimentado após a queda de Adão, que é a corrupção do corpo. Por que adoecemos? Por que sentimos o peso da mão de Deus? Tudo isso é por conta do pecado. Se formos tratar aqui de uma maneira teológica, nós iremos entender aqui que pecado é justamente aquilo que traz ao homem consequências por conta de uma coisa: ele transgrediu a lei de Deus. É por isso que é um juiz que está em julgamento aqui, ou melhor, que está no julgamento deste homem. E ele se apresenta com uma petição. Ele se apresenta justamente
para que Deus não traga a ele o juízo merecido quando em sua ira. E é o que o verso 1 está trazendo. Ele fala que conscientemente sabe que merece a repreensão que está para sobrevir, e há de disciplinar a ele, que disciplinaria assim em sua força, em sua grande força. Contudo, ele diz: não faça, Senhor, isso comigo, não me disciplines a tua ira. Porque a ira de Deus é justa e ela é proporcional, sim, ao pecado do homem, mas perdão, meus irmãos. Perdão, meus irmãos. Está caindo mais uma vez aqui, caiu. Mas o verso 1 vai trazer justamente essa situação. O homem não resistiria ao juízo que lhe viria. Por isso ele diz: não me castigues na tua ira, não me disciplines. E a gente falou um pouco mais sobre isso aqui. Mas a minha questão hoje, meus irmãos, está a partir do verso 2. É que, apesar dessa petição vir aí com um título que com seu teor dizendo: não me castigues na medida da tua força disciplinar e corretiva, não faça isso com o meu pecado, que requer algo nessa proporção. Ele vai trazer para Deus solenemente um pedido de clemência, porque ele já sente os efeitos do pecado. E os efeitos do pecado eles vieram por conta da queda. Davi ele conversa com o tema, o pecado federativo, aquilo que veio como herança de Adão para o homem. Por isso, no verso 2, vocês veem aí, pois, ele justifica, pois as tuas flechas já me atravessaram, eu já sinto as mãos de Deus julgando ao pecado do homem. E veja que nesse verso, até o verso 10, a gente vai trazer aí as consequências do pecado sobre o corpo, o corpo que é corruptível agora. Ele experimenta, desde já, o gosto da morte. E é interessante a linguagem poética de Davi, nesse verso 2, porque ele diz assim: pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Há dois elementos aí bem interessantes. O primeiro vai apontar para um instrumento que traz também morte, mas que ele não é letal, a não ser que ele atinja um membro ou um órgão de grande letalidade, no caso, quando atingido. Mas ele diz: pois as tuas flechas me atravessaram. Que linguagem poética que vai apontar para quê? Do 2 até o 10, vocês vão ver aí. E como eu gosto de poesia, eu acho fantástico isso, porque Davi está dizendo de armas que não são tão letais assim, mas apontam para uma letalidade. Ele sabe que a partir dali ele vai morrer, porque foi atingido. Sabe o que ele quer dizer isso aí? São as doenças, aquilo que afeta o corpo, que já aponta para uma morte. E todo o texto aqui tem coisa que, se você for pensar, ele vai lá falar em pus. Ele vai falar em situação de fedor, de odor do corpo. Meus irmãos, eu fui no Aristide de Maltês uma certa vez e passei mal com a carne humana, com um cheiro desagradável, porque estava em putrefação. Vocês percebem o que é isso? O que Davi está dizendo aqui é que ele agora conhece a morte, por conta do pecado, meus irmãos. A razão aqui dele estar colocando isso é porque ele já sente o juízo de Deus. Você e eu somos, de fato, também
sofremos as consequências do pecado na carne, no corpo. E Davi vai discutir isso aqui de uma maneira muito interessante, que os motivos dos seus sofrimentos é porque justamente o pecado o atingia como flecha, que aos poucos está matando o seu corpo. E isso vocês já viram, porque já lemos, temos certeza que a alma que pecar, essa morrerá. Foi dito isso desde o Gênesis, uma recomendação ao homem que não fizesse aquilo que traria a ele consequências drásticas. E isso aconteceu, quebrou-se a lei de Deus. Né? Aquela musiquinha, né, Bela? Quando ela está olhando. Eva foi lá e quebrou, Adão também pecou e o castigo recebeu. Ó Adão, quando eu ouço essa cançãozinha, chega a partir o coração. Ó Adão, tristeza e pecado, né? Tristeza e dor, o pecado traz. Quais foram os motivos da nossa dor, meu irmão? Davi está descrevendo isso aqui para nós. A alma pecou, essa agora morrerá. Está sentindo o gosto da morte em si. E note que esse instrumento que aí está apresentado, por não ser um instrumento de letalidade instantânea, ele vai trazer uma morte. Não. Estão vendo aí? Não sei. Meus irmãos, eu não estou percebendo se vocês estão aqui, não apareceu para mim estar ao vivo. Tá, consegue ver aí? Mas Sim, pode ter internet aqui. Eu dispensei. Voltou. Tá com delay. Não tá ao vivo ainda? Tá. Eu não sei. Pronto, eu perdão aqui, problemas técnicos. Mas a gente falava aqui justamente sobre a questão do pecado que Davi ele experimentou, e ele faz uma ponte justamente com Adão, onde Adão ele vai trazer para o homem a consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. E como é que fica essa morte aí, meus irmãos? É aquilo que não vem de forma instantânea, mas ela traz para nós como uma flecha que atinge o corpo, uma dor continuada, as enfermidades.
a doença. E vocês percebem isso no verso 2, porque foi aberta uma porta, e essa porta, ela vai ser a consequência do pecado, mas pelo peso da mão de Deus. Olha, é o que diz aí: a tua mão me atingiu. Temos então os pecados, os efeitos que estão sobre o corpo e sobre a alma. E a alma, quando ela peca, os efeitos noéticos, ela também vai, assim, nos afetar fisicamente, ao ponto de nos fazer sofrer com essa porta aberta para as enfermidades. E o que a gente tem aí é o instrumento de Deus trazendo juízo. E eu posso mostrar para vocês, acerca dessa mão de Deus pesada sobre nós, que ela apresenta aí a letalidade, não tão instantânea, mas progressiva, porque é o corpo morrendo. Quando você tem doenças como doenças chamadas de psicossomáticas, e vocês vão ver mais à frente aí, que é aquilo que a mente acaba produzindo ao corpo. E o verso 3 vai dizer assim: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O que acontece conosco é que, não mais de uma forma poética, agora ele traz de forma clara. Eu fisicamente estou sentindo a dor do pecado. Aqui, para situar vocês, não é que Adão trouxe apenas sobre si essa consequência, mas sobre toda a humanidade. E uma outra coisa, esse pecado aqui de Davi, alguém pode estar achando que foi por conta daquela situação que ele teve lá com Betseba, mas, de fato, o que ele está tratando aqui não é só dessa condição do seu pecado pontual, mas do pecado original. Aquilo que nos separou de Deus. E essas coisas fazem com que o homem se sinta distante do seu Criador, ao ponto de, aos poucos, ele está sentindo a dor da morte, a morte que chega a ele. Alguém que está separado de Deus, ele se considera como Paulo. Ali em Romanos 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Quem é que pode sofrer algo que já prevê o seu futuro? Isso nos traz algum desespero, meu irmão. E veja que ele diz assim: o meu corpo está sentindo isso. Eu não tenho mais saúde. Não há mais saúde. Isso é a certeza de que você e eu estamos envolvidos numa ação tão drástica que parece não ter solução. Mas percebam que ele está descrevendo uma situação de muito terror, mas isso vai apontar para algo. Isso vai apontar para algo que, de fato, diz para o homem que ele precisa de uma solução. E a gente vai chegar lá. Mas veja no verso 4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável. O pecado, ele fez com que o homem se sentisse muito mal diante de Deus e consigo mesmo. Essa é uma situação que o faz perceber a sua degeneração. O homem está se degenerando, se decompondo mesmo aqui, aos poucos.
Há uma fala na ciência que eu percebo, às vezes eu pergunto a Laís, por que tanta poeira aqui em casa? E na ciência diz que o nosso corpo ele vai se transformando em pó ao longo da vida. Você sabia que aquele pozinho que tem em casa não é só da casa que está deteriorando? É a poeira do seu corpo? E aquilo eu fiquei assustado, sabe? Rapaz, se alguém ficar muito tempo em casa, ao ponto de ir morrendo aos poucos, a casa vai virar pó. De fato, a gente vira pó. E é para que surpresa se a Bíblia falar isso? Que o homem veio do pó e para o pó ele voltará. Então aquilo lá que você varre em casa, não é só poeira não, viu? É restos mortais mesmo. Estamos em degeneração. Mas o homem não era para experimentar a morte. E qual foi a porta de entrada? Davi fala aí, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Eu não consigo suportar. As sensações que ele tem aí afetam tanto a alma quanto o seu corpo. E isso lhe transfere uma angústia, algo que afogamento. Esse é um pecado. Esse é um fardo, perdão. Esse é um fardo que nós sentimos. O fardo que o homem carrega. Isso me faz lembrar de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave. Meus irmãos, sabe quem falou desse fardo pesado? Caim. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ele disse lá em Gênesis 4:13, quando Deus trouxe julgamento sobre ele. E aí eu falo que essas consequências da alma, ela afeta o corpo. Eu digo para vocês que essa angústia da alma, ela se transforma em doença, e está comprovado, e são justamente doenças psicossomáticas, porque a depressão, a ansiedade, o medo, pânico e aflição, ela faz com que essas questões, faz com que doenças aflorem em nosso corpo, como doenças de pele, doenças gástricas, doenças respiratórias, até mesmo câncer. Veja como a porta foi aberta ao ponto de nosso corpo sentir, não só mentalmente, mas espiritualmente, mas fisicamente, as marcas do pecado nos fazem lembrar que nós estamos de julgamento. Eu e você, todos nós, estamos em condição de julgamento. E falamos como Caim, meu castigo é muito maior do que eu posso suportar. Para onde isso está apontando, meus irmãos? O quadro clínico que nós estamos aqui passando é de alguém que não pode produzir para si uma solução. Verso 5: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Olha o que ele está dizendo. É que, apesar dessa frase não ser literal, ele está dizendo que essa putrefação da matéria, ela aponta para algo que foi estabelecido lá no Gênesis. Sabe o que foi? A insensatez. Houve uma lei, haviam dois caminhos, e disse Deus para Adão: não faça, porque se você fizer, você terá como consequência a morte. No entanto, ele foi insensato, a sua esposa foi insensata, e ele diz: eu estou cheirando mal e supurando com pus, porque a minha insensatez me levou a isso. É claro que ele não está falando de si apenas. Ele está falando da condição de todo homem que ignora a lei de Deus, que ignora uma regra,
a regra de fé e prática que nós temos, que é a palavra de Deus. E lembrem-se que os salmos apontam justamente para a lei de Deus e o reino de Deus. O Salmo 1 e o Salmo 2. E se o rei estabeleceu soberanamente a sua vontade, nós, como seus súditos, precisamos ter sensatez e obedecer à voz do rei. Porque esse rei também ele é juiz. E se nós não obedecermos, o juízo vem sobre nós. O quadro clínico de Davi está aqui sendo falado. É um homem que está sob condições de julgamento. E que levou ele a isso foi o pecado. E a sua insensatez. É claro que levamos aqui, isso nos leva a pensar acerca do que seria essa insensatez. É a tolice mesmo. É uma forma hebraica para tratar do que é insensatez, é o que é justamente o todo pecaminoso. É aquele que, por não dar valor ao que se ouve, ele age insensatamente, de forma com insensatez, com tolice. É por isso que muitas vezes, até eu me lembrei aqui de algumas frases com nossos filhos, que tolice é essa, meu filho? Por que você não dá atenção ao que está sendo dito? E nós somos todos, às vezes, os conselhos eternos de Deus não são valorizados por nós. E as consequências são essas, como Davi, cheirar mal e supurar. Ou seja, doenças terminais que são ali retratadas por ele, são reativas, ou seja, são reações do homem em pecado. É claro que eu não estou nem fazendo aplicações aqui, eu só estou descrevendo. E o verso 6, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo, vagueando e pranteando. Aqui está o peso, mais uma vez, o verso 6 aqui, vai agora mais uma vez falar do que está no verso 4. O peso do pecado, meus irmãos. É como se nós encurvássemos mesmo, e ele vai dizer que esse peso, essa consciência, este homem consciente, que está desde o verso 1 dizendo, eu de fato estou submetido a um julgamento, esse homem está com esse peso sobre os ombros, verso 4 lá, e o verso 6, isso o faz andar curvado, a sua vida não é mais algo que lhe traz a sensação de liberdade, porque o peso do pecado o faz escravo dessa situação. E ele anda muitíssimo abatido, e chorando e variando o dia todo. Vejam, aqui está a presença do choro. Vocês sabiam que na cultura judaica o choro é valorizado? Inclusive tem aqui, eu fui pesquisar um pouco, as carpideiras também tem no Brasil. Eu achei que tem pessoas que são pagas para chorar em velórios onde defuntos não têm os seus lamentadores, os plantedores, né? Pranteadores, né? Que aqui está, as carpideiras são as planteadoras, são profissionais que vão chorar no velório. Para vocês verem, a ideia de choro é a apresentação de alguém que está lamentando a sua morte. É porque o choro, de fato, desde a cultura judaica, ele tem um valor. E aqui, olha como este homem de consciência pesada, ele valoriza o choro. Porque ele está todo dia vagueando e pranteando. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Sabe o que isso quer dizer? É que ele sabe da grande sentença que está sobre si. O julgamento está o trazendo encurvado, abatido, vagueando e pranteando a sua situação. Essa é a condição do pecador. Mas se essa pregação sua de hoje está só trazendo desesperança para mim, Fabrício? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que este homem, ele já sabe que sozinho não consegue. Mas se você está ouvindo essa pregação é porque você está sendo objeto da graça de Deus. Para lhe trazer consciência de quanto você é pecador.
e de que esse apodrecimento do nosso corpo é certo, mas há um que prometeu vida e vida em abundância. Mas continuar insensato diante de Deus, é certo que nosso caminho é esse. E o verso 7 vai dizer assim: estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Mais uma vez, o homem consciente. Veja que o verbo está na primeira pessoa. Estou e todo o meu corpo está. É algo que é presente. São evidências de alguém que sabe que está sob julgamento. E que a causa desse julgamento foi o seu pecado. E é claro que aqui está realmente o trato deste pecado. E a conclusão é alguém que está conclusivo. Eu estou com febre. Meu corpo está doente. Veja que esta é uma condição de reconhecimento do pecador. Se você não se vê como miserável, como eu citei aqui Paulo em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa corrupção que é certa? Dessa degeneração, quando caiu aqui na internet, eu falei que vocês querem que eu fale, porque eu tenho condromalácia patelar, Vitória Leal, minha fisioterapeuta ali, condromalácia patelar nos dois joelhos, fascite plantar nos pés, no ombro, bursite, nos punhos, síndrome do túnel do carpo, e aí vai, retinopatia serosa central num dos olhos. Aqui na coluna tem discopatia degenerativa. Aí ele vai. Isso não é prova de que eu sou alguém que sou objeto do julgamento de Deus sobre o corpo que pecou? É claro que a ressurreição, meus irmãos. O que eu quero dizer para vocês é que tudo isso aqui aponta para a ressurreição. Eu já estou antecipando o que vai vir nas próximas pregações, mas tudo isso aqui aponta para a necessidade de regeneração, de um corpo transformado, de voltarmos para a condição inicial de Adão. Por isso esse homem está dizendo: eu estou doente, eu estou com febre e o meu corpo está doente. Verso 8, eu sinto-me muito fraco, totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. E este grito está chamando por quem? Se não for Deus. Este grito é como se um leão estivesse dentro de si, rugindo. O verbo aí estado para gemer é o mesmo que o gemido, o ruído de um leão. O rugido, perdão. É a mesma forma, essa angústia, sabe quem vai dizer isso, vai tratar disso aqui? É Calvino, dizendo que todo homem tem dentro de si um vazio na proporção de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do homem. Há um grito dentro de nós, clamando socorro, dizendo: eu sou fraco, eu estou esmagado. Quem não já disse isso aqui na vida? Estou acabado, estou esmagado. Teve uma vez que minha pressão foi até para 17, foi 19. Achei que tinha... A gente põe esperança nas coisas, né? Não em Deus. Nas situações. E a gente diz: sinto muito fraco, totalmente esmagado. Meu coração está gemendo de angústia. Há um gemido como de um animal selvagem, dizendo socorro dentro de nós. Qual é então o significado desse grito, desse gemido? Esses estão nos versos 9 e verso 10, onde encerra o nosso bloco de hoje, que está aí dizendo da condição do homem, a condição do corpo do homem. Verso 9, verso 10 assim: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Esse filme está dizendo assim: não tenho condições.
para mim aqui, ó, meu corpo já está com sinais mortais. Estou ansioso por algo. Os meus suspiros não são ocultos. Você sabe o que é um suspiro? A Bíblia fala do suspiro de Cristo na cruz, o seu último suspiro. Antes disso, ele falou: tetelestai, está consumado. Mas o nosso suspiro representa, sabe o quê? É quando você inspira para poder tentar recobrar as energias do corpo. Eu costumo dizer que um dos meus filhos, não vou dizer quem é não, porque ele vai ficar envergonhado. Mas um deles, ele está lá, aí naquela noite, respirando, aí daqui a pouco ele dobra assim a respiração. Ele igual o carro velho, pegou no tombo ali. Ó. O suspiro é quando o seu corpo ele tenta reanimar as células elas se oxigenam e aí tenta seguir de novo a viagem, como um carro velho. Ele está dizendo: olha, o Senhor já contou todos os meus, não está oculto não, as minhas tentativas em querer recomeçar. O meu coração palpita, ó, uma pessoa que está demonstrando sinais de ansiedade, falando lá. Eu tenho até falado um pouco sobre o estilo, né, de escrita, né? E aí a repetição de termos similares, é símiles. As forças me faltam, a luz dos meus olhos se foi. Alguém que já não consegue enxergar mais, as esperanças estão sendo abatidas. Em que condições o Senhor está, meus irmãos? Os aspectos que estão demonstrados é de alguém que está sem condição nenhuma de se salvar. O que isso nos aponta? Para uma doutrina. Ela apareceu aqui algumas vezes. A depravação total. Da nossa tulipa, ou tulipe, né? Total depravação. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Você e eu estamos numa condição de morte. Só que esse salmo encerra aqui, essa parte, e vai se encerrar também um pouco pessimista, mas ele não é pessimista, não. Para onde ele está apontando? Essa é a oração do Messias, dizendo: a minha morte será a morte deles. Toda esta corrupção. Nós já vimos o Salmo de número 22. Pedro, ele retoma essa fala, se não me engano, 22. Onde diz que o corpo não ficaria ali na catatumba, não ficaria ali preso. Davi, ele fala que o corpo veria a morte, estaria de fato morto, mas Pedro, ele vai dizer que o Cristo não ficou ali, ressuscitou na sua pregação em Atos dos Apóstolos. É o 16, né? Está muito longe do 22. Obrigado, minha assistente. Salmo 16. Meus irmãos, o que este salmo nos mostra é que, de fato, não há situação de melhora para nós se não for Cristo, aquele que regenere a nossa vida, que nos traga a recuperação do corpo mortal. Se vocês forem ler Romanos 7, 25, Paulo vai dar a resposta quando ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está fazendo aqui recapitulando, ou capturando ali esse Salmo 38 e respondendo a esse Salmo. Quem é que pode livrar a gente disso que é certo? Um julgamento de alguém que já está sofrendo as dores de uma flecha que ultrapassa o seu corpo. Só Cristo. Se Cristo não te salvar dessa sua condição de pecador, ninguém mais vai.
se você não reconhece a Cristo como o seu único, suficiente Salvador, você é morto. Você está perdido. Minha coluna, meus pés, nada disso aqui vai ter mais jeito. Dudu, meu irmão Dudu, não sei se ele está ouvindo, fica reclamando das pernas, também não vai ter mais jeito. Meu pai que está lá em Camaçari com reumatismo, não vai ter mais jeito. Mas se, eu que julgo que é reumatismo, né? Os médicos não dizem, mas não sei. Mas se você é objeto da graça de Deus, se você ouve essa pregação e crê em Cristo Jesus, não se preocupe mais. Alguém foi julgado no seu lugar para que você tenha vida e vida em abundância. Como é que eu quero aplicar essa mensagem pessimista para você, mas otimista ao mesmo tempo? É que Cristo é a nossa esperança, é a esperança nossa. Olha, fé, amor e esperança. Eu quero dizer para você que há uma solução para a sua vida. O Senhor Jesus morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. E que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, vamos encerrar então. Estou ficando tarefa. Eterno Senhor, dou graças a Ti por Tuas bênçãos infinitas, que nos faz perceber o quanto somos pó, e também nos faz ter esperança na morte e ressurreição de Cristo. Porque todos morremos com Ele e também ressuscitamos com Ele. E a regeneração nos alcançou. Eu sei que há muita culpa por conta de ações que temos até hoje. Mas o pecado foi vencido. Uma vez por todas, Cristo nos alcançou e regenerou a nossa vida. E eu peço ao Senhor Deus que traga esperança a esse teu povo. Aquele que se sente aí, como Davi, quase beirando a morte, sentindo dores, que a sua alma experimente a alegria da salvação. Seja com cada um de nós, Senhor Deus, nos abençoe. Que vivamos a paz de todo o nosso entendimento. Do pecado não sejam mais evidenciados em nossas vidas. Amém. Amém. Deus nos abençoe.